a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Eu gostaria de iniciar essa ministração fazendo uma pergunta: como está a sua fé? Como está a sua fé? Eu não sei, mas talvez você pode aí trazer-lhes respostas, e uma delas pode ser: e o que você tem a ver com isso? Mas nós vamos trazer uma ministração sobre a suficiência de Cristo para a salvação, falar da exclusividade de Cristo, que a fé perfeita é aquela que tem Cristo como único e suficiente Salvador. A fé perfeita é aquela que tem a Cristo tudo o que precisa para uma vida agradável a Deus. Então nós vamos discorrer um pouco nesse texto, mas antes vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças por essa noite, te louvamos por estarmos aqui agora, Pai, para estudar a palavra, te louvamos por esse período de louvor, de adoração, onde o Senhor ministrou a sua igreja, e agora nós pedimos que o Senhor ministre através da palavra, que o Senhor venha comunicar ao nosso espírito a tua palavra, fazendo com que a tua palavra seja aplicada, Senhor, no mais profundo da nossa alma, para que possamos, ó Deus, dar uma resposta positiva, de obediência, de submissão ao Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas antes havia muito aquela pergunta, né? Você tem certeza de sua salvação? E aí, você tem certeza de sua salvação? Eu me lembro que quando minha mãe, meu pai, o Senhor converteu eles, eu era muito novo, eu tinha nessa faixa de 10, 11 anos, 10 anos de idade. E aí eu pegava a Bíblia, mais meus irmãos, e ia evangelizar, nós todos pequenos. E tinha um senhor chamado Carolino. A gente ia na casa dele, ele deficiente físico, não podia se locomover, ficava sempre ali na cama. E seu Carolino, quando a gente começou lá, ele: não, eu sou cristão e tal. E a gente ia perguntar: como é que está a fé? Tá bem, graças a Deus. Sempre naquele vigor, naquela animosidade. E a gente começou a perceber que aquela resposta não estava mais com aquele ânimo todo. Até que um dia eu cheguei e perguntei: e aí, como é que está a fé do irmão? Ele: porque todas as vezes você chega aqui, você pergunta pela minha fé. Eu falei: a coisa mudou. Falei: essa fé aí já foi, né? E de fato, algumas pessoas que a gente começou a perceber entrando na casa dele, e foi colocando ideias para ele, e ele acabou abandonando a fé. Mas, irmãos, qual a importância, né? Eu falei aqui no tom de brincadeira, mas tem a sua verdade, que cada um pode responder, ter a sua resposta, mas também pode alguém dizer assim: e daí, o que você tem a ver com isso? Né? O que você tem a ver com a minha fé? Aquele irmão praticamente falou isso comigo, né? Me respondeu dessa forma. Mas aqui, irmãos, nessa carta, o apóstolo Paulo, ele começa aí no versículo 3, dizendo o seguinte: a carta ele está escrevendo no nome dele e de Timóteo. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, o que a gente vê aqui é o apóstolo Paulo falando para aquela igreja que todas as vezes que ele iria orar, eles iam orar, que eles lembravam da igreja de Colossos, então eles sentiam prazer, alegria e louvavam a Deus pela fé daqueles irmãos.
né? Eles se prostravam diante de Deus com alegria, com júbilo pelaquela igreja. E aí eu faço a pergunta: quando o seu pastor vai orar por você, é alegre ou triste? É sorrindo ou chorando? É com alegria, com gratidão ao Senhor? Ou como Paulo diz para a igreja aos Gálatas: ó insensato Gálatas, até agora por quem eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você já parou para pensar nisso? A vida que você tem levado, a fé que você tem vivido, que tipo de sentimento traz ao coração do seu pastor? Traz alegria? Traz regozijo? Ele se coloca diante de Deus com alegria, com gratidão ao Senhor pela sua vida? Ou com choro, prantos, com até mesmo mágoas, ou com dores no coração? É bom fazer uma reflexão sobre isso, porque Paulo aqui nessa carta ele está falando: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Quando oramos por vós. E eu estava olhando, irmãos, em todas as cartas de Paulo, Paulo sempre se dirige às igrejas, com exceção da carta aos Gálatas, com quem Paulo dirige essa expressão forte, que eu disse aqui. Ele fala para aquela igreja: ó insensato, chama os irmãos da Galácia de insensatos, ó insensato Gálatas, por quem sofro as dores de parto, né? As mulheres aí que já tiveram parto é que sabem como é que é essa dor. E Paulo fala assim: eu sofro as dores de parto, demonstrando o sentimento dele, a angústia dele por causa daquela igreja. Porque a igreja da Galácia, as igrejas, não era só a igreja, eram as igrejas, várias igrejas, estavam abraçando outro evangelho, e estavam também abraçando opiniões que falsos apóstolos estavam emitindo sobre o apóstolo Paulo. E eles agora estavam questionando o apostolado de Paulo. E eles estavam tendenciosos a abandonar a fé. E aí o apóstolo Paulo fala: ó insensato Gálatas, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, das cartas de Paulo que eu estava olhando, na maioria delas que foi dirigida a igrejas, Paulo está sempre orando e falando: olha, nós damos graças. Na carta aos Filipenses, ele vai dizer: nós damos graças pela cooperação de vocês, desde o início até agora no Evangelho. Na carta aos Coríntios, ele vai expressar a gratidão a Deus pelaquela igreja, apesar de tantas falhas da igreja de Corinto, mas ele fala assim, que a vossa fé, as vossas atitudes, têm demonstrado a confirmação de Cristo entre vós. Então a gente vê assim, Paulo se alegrando, se regozijando, na maioria das cartas para a qual ele envia a maioria das igrejas para o qual ele envia as suas cartas, regozijando, falando que quando ele lembrava daquele povo, daquelas igrejas, ele se prostrava diante de Deus em gratidão, em alegria. E aí fica essa pergunta: se você hoje fosse discípulo, fosse ovelha de Paulo, o que Paulo estaria dizendo para você? Que carta você receberia? Mas você é ovelha do pastor Adnei, e qual é o sentimento do coração do seu pastor quando ele se coloca diante de Deus, que ele está orando e vem o seu nome à cabeça dele? Porque você é ovelha dele, e ele tem uma responsabilidade com você. Então, irmãos, isso é muito importante. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando Paulo ele escreve na maioria das cartas falando da gratidão dele por aquelas igrejas, é porque ele se sentia responsável pela vida daquelas igrejas, daquelas ovelhas.
E muito mais dele se sentir responsável, era que ele era escolhido por Deus, foi chamado por Deus para pastorear, para cuidar daquelas igrejas. Por isso que eles, às vezes, algumas situações que ele escrevia a carta falando que o coração estava dilacerado. Então, que nós queiramos ou que não, o pastor que Deus chamou, a igreja que nós fazemos parte, o pastor, ele é chamado por Deus para cuidar de nós. E as orações que ele faz diante de Deus acerca das ovelhas, isso tem muita importância, porque ele é chamado por Deus, ele é autorizado por Deus para cuidar dessas ovelhas. É dele que Deus vai pedir conta, é dele que Deus vai pedir conta. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, Hebreus capítulo 13, o versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu vou ler de novo. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha só, pastores, líderes que o Senhor já tinha recolhido, mas que o escritor aos Hebreus, enviando a carta para estes irmãos, para essa igreja, chama eles para a importância de imitar a fé dos líderes que tiveram, os quais pregaram a palavra, os quais ensinaram a palavra. E aqui no versículo o versículo 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A gente vê o apóstolo Paulo, ele se regozijando, se alegrando pela vida daqueles irmãos, daquelas igrejas para o qual ele estava pastoreando, o qual ele tinha enviado cartas, e dizendo que ele dava graças ao Senhor porque via o crescimento, o progresso na fé destes irmãos. E aí eu fiz a pergunta, que tipo de sentimento vem ao coração do seu pastor quando ele ora por você? Já pensou? O seu pastor lá: ô Senhor, recolhe, está dando muito trabalho. Né? Mas o bom mesmo é quando o pastor chega diante de Deus e fala: ô Senhor, eu estou tão feliz com a irmã Helenise. Ô Senhor, eu glorifico o teu nome, porque a irmã Neiva tem mostrado crescimento, maturidade cristã. Eu te louvo porque o irmão Josafá, tem demonstrado na vida dele as virtudes de Cristo. Isso é glorioso, irmãos, porque demonstra que o seu pastor, você não está sendo um fardo para ele. E Deus não te tirou do reino das trevas para o reino do Filho do amor dele, para ser fardo para o seu pastor. Deus te tirou para que você seja uma ovelha que que cause gozo no coração do seu pastor. Deus te chamou para que você venha ser submisso, obediente aos ensinamentos do seu pastor. Irmãos, por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque nós estamos vivendo dias terríveis. Nós estamos vivendo dias de pessoas que não têm nenhuma consideração pela palavra de Deus, e muitas vezes, embora esteja dentro da igreja, mas não tem consideração. Elas montam as suas próprias leis, elas montam suas próprias ideias, e elas querem seguir a isso, que não tem nada a ver com a palavra. A gente
estamos vivendo dias que a gente tem visto assim, pessoas sem nenhum temor, sem nenhum receio, abre a boca e fala contra os líderes, fala mal da igreja. Irmãos, é preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado. Eu não respeito, eu faço isso que eu quero. Não é assim não. Nós não fomos chamados para viver segundo o nosso entendimento. Por isso nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a vontade de Deus. Ela é a vontade de Deus revelada a nós. E Deus nos trata pela sua palavra, de acordo com a sua palavra. Deus não nos trata pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelas minhas axiologias. Deus vai nos tratar pela sua palavra. O que é que está escrito na palavra? Deus vai sempre nos chamar para a palavra. Deus não quer saber de desculpas minhas. Não, mas eu pensei que era assim. Não, se fosse assim, Deus não precisava revelar a palavra dele. Lá na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 em diante diz assim, conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque eu sei que você não está vivendo isso, mas pode alguém que se diz cristão estar nessa situação e pode contaminar a sua fé, pode remover você da sua posição em Cristo. É o que está acontecendo quando Paulo envia essa carta à igreja de Colossos, que nós vamos ver um pouco mais na frente. É porque ali naquele local estava circulando um ensino que questionava se Jesus era suficiente para a salvação e para uma vida agradável a Deus. Então Paulo está enviando a carta para poder alertar aqueles irmãos acerca da fé deles em Cristo, e Paulo começa elogiando a fé, o amor e a esperança que eles tinham em Cristo, que são 3 pilares fundamentais da vida cristã, que nós vamos ver aqui mais adiante. Mas por hora, irmãos, eu queria começar essa pregação, o início aqui, chamando a atenção para isso. Não dê ouvidos, porque tem muita gente, aqueles que estão aí abrindo a boca desregradamente, nas suas concupiscências, nas suas cobiças, falando do que não sabe, falando do que não conhece. São pessoas que montaram para elas os seus próprios mestres, que montaram para elas pessoas que falam o que elas gostam de ouvir, o que elas querem ouvir, que faz bem aos ouvidos delas, e aí então elas vêm contaminando tudo, falando contra tudo que é verdade, e às vezes cai em cima do líder, do pastor, sem nenhum temor, e começa a falar mal, e às vezes nós somos tentados a isso. Que você queira que não, o seu pastor, ele foi chamado por Deus, e Deus tem uma aliança com ele, e está na responsabilidade dele cuidar de você. Não se enverede por esse caminho. Porque fulano, mas fulano fala tão mal e não acontece nada. Você sabe que a Bíblia diz que tem pessoas que estão reservadas para o dia do juízo. Tem pessoas que estão reservadas. Essas pessoas, Deus deixa elas de mão, deixa elas aprontarem, deixa elas falarem, deixa elas fazerem o que elas acham que é certo. Só que vai chegar um dia que elas vão estar diante de Deus para serem julgadas. Muitas vezes Deus, pela misericórdia dele, chega, traz uma punição. Às vezes Deus até recolhe,
para que essas pessoas não se percam. Você sabia que lá na carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando Paulo vai falar da ceia, e ele fala de irmãos que não estavam discernindo o corpo, e ali ele está falando do corpo de Cristo. Quando uns iam, pegavam o seu pão, o seu vinho, tomava, e irmãos que estavam ali, que iam muitas vezes para aquela ceia, aquela festa, que era chamada a festa do amor, irmãos que não tinham condições de comer, irmãos que não tinham condições de ter um alimento melhor, eles iam para ali apenas para comer. Mas aí aqueles que tinham condições, iam, pegavam o seu pão, comiam, pegavam a sua ceia, o seu cálice, tomavam, e aí o irmãozinho do lado ficava lá de bico seco. E Paulo fala que tinha gente que chegava a ficar bêbado nos bancos da igreja, tomava o vinho todinho, que ficava embriagado, e outros irmãos não tinham nada, e eles chamavam isso de a festa do amor. Aí Paulo vai falar para eles que por isso havia muitos que já dormiam, ou seja, Deus já tinha recolhido, outros estavam doentes, enfermos, e ele diz assim que Deus estava fazendo isso por misericórdia, para que eles não se perdessem. Então não fica olhando para o fato, fulano está aí aprontando todas, e não acontece nada com ele. Muitos estão reservados para o dia do juízo. Estão reservados para o dia do juízo. São pessoas que Deus as entregou para as suas próprias concupiscências. Elas vivem desenfreadas nos seus próprios erros, nas suas próprias iniquidades. Mas vai chegar o dia que elas estarão diante de Deus para prestar conta, porque o apóstolo Paulo disse que todos nós haveremos de comparecer diante de Jesus para prestar conta, bem ou mal que tivermos feito através do corpo. Então, meus irmãos, que cada um de nós venhamos propor no coração: eu quero que quando o meu pastor estiver orando por mim, que ele lembrar de mim na minha oração seja com alegria, seja com prazer, seja com gratidão, seja dizendo: oh Deus, ele é tão importante, às vezes ela não tem um cargo, mas ele está ali testemunhando, a vida dele é um testemunho da presença de Cristo. É melhor do que o pastor estiver derramando lágrimas, chorando, porque a vida de alguns pode não estar bem. Então é preciso tomar cuidado com isso. Isso é muito importante. Não pense nisso não. E o que tem a ver com isso? E o que isso vai mudar? O que isso vai mudar? Muita coisa, porque o seu pastor foi Deus quem colocou ele foi Deus quem o chamou para essa missão, e diante de Deus ele é responsável por você. Diante de Deus ele é responsável por você e vai dar conta da sua vida. Que seja essa prestação de contas seja leve, seja prazerosa, seja algo prazeroso para o seu pastor. Irmãos, o apóstolo Paulo então vai chamar a atenção, vai elogiar essa igreja. Por quê? Aí no versículo 4 em diante, ele vai trazer por que ele estava elogiando aquela igreja. Ele diz assim: damos sempre graças, no versículo 3, a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo está louvando a Deus pela vida dessa igreja, porque essa igreja ela estava crescendo em 3 frentes importantes, fundamentais da vida cristã: a fé, o amor e a esperança. Se a gente for olhar bem, esse ensinamento ele é muito importante na teologia de Paulo. Se você olhar nos ensinamentos de Paulo, tem vários lugares que ele vai falar dessa questão do amor, da fé, do amor, da esperança. Nós temos lá 1 Coríntios, o capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13.
Coloque aí o último versículo. O anterior, por favor. Paulo vai falar: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Está aí em Romanos, em 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 13. Porque agora vemos, o versículo 13: portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Nós temos aí Romanos capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pode passar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pode passar. E a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. Agora o 5. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você for olhar nos ensinamentos do apóstolo Paulo, em vários lugares, nas suas cartas, ele traz esta expressão, falando e elogiando sobre a fé, as virtudes cristãs, a fé, a esperança e o amor. Lá em Gálatas 5, capítulo 5 e 6, 1 Tessalonicenses 1, 3, 5, 8, todas aí tem essas expressões. Paulo louvando a Deus, porque aquela igreja, ela estava progredindo na fé. E aí a pergunta: como está a sua fé? Como está a sua fé? O progresso dessa igreja na fé, ela veio de quê? Veio dessa importância, dessa necessidade de se manter Cristo como exclusivo, como suficiente para a salvação, para uma vida perfeita diante de Deus. Como eu disse, havia vários ensinamentos circulando que questionava se Cristo era suficiente para uma vida perfeita e para a salvação final. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Colossenses, ele vai falar da suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é o bastante e nada mais. Você não deve incluir nada mais na sua fé. Você não deve acoplar na sua fé nada mais. Cristo é suficiente. Cristo é o bastante. Cristo dá jeito. Cristo soluciona. Só Cristo. E um dos pilares da reforma protestante é: só Jesus salva. Só Jesus salva. A salvação é única e exclusivamente através de Jesus. Então nós não podemos trazer mais nada para a nossa fé, porque Jesus Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. E Paulo vai trabalhar nessa carta falando sobre isso. No versículo 13 aí do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai então falar por que esses irmãos, ele elogiava a fé desses irmãos, e por que eles precisavam se manter nessa fé pura. E a fé pura é aquela que é depositada unicamente em Jesus, exclusivamente em Jesus. A fé perfeita é aquela que tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É aquela fé que crê que em Jesus você tem tudo o que é necessário para a vida eterna. Que não precisa nada mais, não precisa outras coisas. E aí, irmãos, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses, ele está combatendo algo perigoso. Porque não era que dizer assim:
Jesus, não, tem que rejeitar Jesus. Não estava mandando rejeitar Jesus. Não pregava contra Cristo, mas dizia que tinha que incluir algo mais. Tinha que se adicionar algo mais. Isso é perigoso. Essas são as sutilezas do diabo. O diabo nunca manda algo assim escancarado, estampado, que a gente vai perceber. Ele trabalha na sua sutileza. E nós temos vivido dias assim. Aonde a exclusividade da fé em Jesus, muitos têm perdido e têm procurado trazer algo mais, como se fosse necessário algo mais para garantir a sua salvação. Quando a gente começa a querer trazer algo mais, o risco que a gente corre é grande de perder tudo, de perder a fé em Jesus. Então nós devemos nos manter nessa mentalidade, nessa fé. Jesus Cristo é o bastante. Eu não preciso nada mais fora de Cristo. Em Cristo eu tenho tudo que é necessário para a salvação. E o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar o versículo, aí no versículo 13, ele diz: Ele nos libertou, falando de Deus o Pai, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Paulo está falando de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Paulo está tratando da exclusividade de Cristo, porque foi em Cristo que os nossos pecados foram julgados, porque foi Jesus quem levou sobre ele o pecado da humanidade, foi Jesus quem trouxe a reconciliação para a humanidade. Só Jesus e nada mais. E quando nós aceitamos Jesus, foi quando o pastor, o pregador, o evangelista fez o apelo dizendo: você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? E eu e você dizemos sim, porque nós ali estávamos dizendo: Jesus Cristo basta. O sacrifício de Jesus foi perfeito e não precisa de nada mais, não precisa adicionar nada mais. O sacrifício dele, pelo sacrifício dele, pela obra dele, foi pago a dívida da humanidade para com Deus. Então, meus irmãos, você tem tudo em Cristo. Por isso que a Bíblia chama para os nossos olhos estar nele, olhando perseveramente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Irmãos, não podemos tirar os olhos de Jesus para nada, em nenhum momento, porque fora de Jesus só tem morte, fora de Jesus só tem perdição, fora de Jesus nada vai ser aproveitável para nós, mas em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para a vida eterna. Em Cristo nós temos tudo o que nós necessitamos para uma vida agradável a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo.
em Jesus. Em Jesus, meu irmão, em Jesus você tem tudo que você precisa. Em Jesus você tem tudo que necessita para uma nova vida, para uma vida que seja agradável a Deus. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus te colocou em Cristo porque Cristo é o bastante. Deus te colocou em Cristo porque Cristo é tudo para resolver o seu problema. Deus te colocou em Cristo é porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo vai dizer isso aí no capítulo 2, o versículo 9. Ele diz assim, o versículo 8: cuidado que ninguém vos venha a heredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não seguindo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus que veio ao encontro da humanidade. Jesus é Deus que entrou na história da humanidade. E é nele que está a nossa redenção, é nele que está a nossa libertação, é nele que está a nossa esperança, é nele, somente nele, que está tudo que nós precisamos para mostrar a este mundo que nós somos novas criaturas. Os que estão em Cristo, nova criatura. Por isso o apóstolo Paulo vai nos chamar na carta aos Efésios: despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo. Irmãos, nós precisamos ter isso na nossa mente o tempo todo. Eu sou uma nova criatura. Se isso aqui é da vida velha, isso aqui é do velho homem, não me serve mais, porque Deus me colocou em Cristo para viver tudo novo. A Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas. Irmãos, aí fica a pergunta: nós estamos vivendo Cristo? Nós estamos desfrutando do que nós temos em Cristo, do que nos foi dado em Cristo? Porque Cristo tem tudo, em Cristo está tudo. Paulo diz assim, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está dizendo, ele veio como homem, ele assumiu a forma de homem, mas ele é Deus, ele é Deus. Está em Cristo é estar em Deus. Quando o anjo foi anunciar a Maria o nascimento de Jesus, ele disse: ele será chamado Emanuel. E essa expressão significa Deus conosco, Deus conosco. Porque então querer trazer algo mais. E nós temos vivido esses tempos, irmãos. A gente tem ouvido tantos ensinamentos, a gente tem chegado aos nossos ouvidos tantas coisas que parece ser bíblico, que tem alguma aparência das Escrituras, mas quando você vai examinar profundamente, você vai ver que é na verdade algo que quer nos remover de Cristo, nos tirar de Cristo. Tudo que o inimigo faz, tudo que o inimigo nos investe, é para nos tirar de Cristo. O inimigo não está nem aí se ele te oferecer riqueza, desde o momento que ele consiga te tirar de Cristo. Porque ele sabe e quer que você não permaneça em Cristo, mas Deus foi quem te colocou em Cristo. O apóstolo Paulo no versículo 3 ele diz: Deus nos transportou do reino das trevas. Deus foi lá nesse mundão de pecado, neste mundão de iniquidade, e nos tomou e disse: você é meu, vem para cá, e nos colocou em Cristo. O mundo vai de mal a pior, mas nós vamos caminhando cada dia mais para a nossa redenção. Nós vamos caminhando cada dia mais para a nossa mansão celestial, para uma nova vida, um novo céu, uma nova terra. Então foi Deus que te colocou em Cristo. E Deus colocou você em Cristo porque Ele nos ama. O pastor Dal pregou aqui no domingo retrasado, falando lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Que tal maneira é essa? Que coisa misteriosa é essa? Essa tal maneira representa o amor de Deus, está representado em Cristo.
Romanos 5:8, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando eu vou crescendo nessa fé viva em Jesus, aí não tem como eu não crescer em amor. Por isso que Paulo faz esse elogio à fé, o amor e a esperança, porque Cristo é a manifestação do amor de Deus para conosco. Irmãos, é impossível alguém que está em Cristo, mas que não ama. É impossível, porque Cristo é amor, Cristo é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E o apóstolo Paulo vai dizer no Romanos capítulo 5, no versículo 5, que o amor, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua vida, sabe para quê? Para comunicar a nós a obra de Cristo. O Espírito Santo, ele veio para a minha vida, para a sua vida, para poder cada dia mais nos levar a viver Cristo. O Espírito Santo veio para glorificar Cristo. Ele glorifica Cristo como? Fazendo com que eu e você se torne cada dia mais parecido com Cristo, vivendo Cristo. Então esse é o projeto do amor de Deus. E Paulo está elogiando aquela igreja porque ela estava crescendo em amor. Ele diz aí no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. O versículo 4, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O amor que tendes para com todos os santos. Irmãos, às vezes tem coisas que a gente acha impossível, né? Porque exige o amor. Então, em vez de você pensar assim, isso é impossível, pense o seguinte: isso é possível porque eu estou em Cristo, e Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. Deus nos colocou em Cristo, o amor de Cristo está em nossos corações. O amor de Deus foi derramado, irmãos. Não é algo que foi pingado, que foi gotejado, aquela coisa, aquela escassez, não. Foi derramado como uma cachoeira, como uma enxurrada que vai levando tudo pela frente. Assim é o amor de Deus no meu e no seu coração. O que nós precisamos é deixar este amor fluir. E este amor flui quando a gente toma a atitude, principalmente de fazer o bem a quem a gente não nos quer bem. Porque é muito fácil. O Senhor Jesus não fala isso, né? Que galardão você vai ter se você ama quem ama você. Mas nós somos já chamados principalmente para amar os nossos inimigos, né? Nesse momento em que a gente ouve tanto falar assim, pessoas, e às vezes cristãs, orando para Deus matar alguém, destruir alguém, porque às vezes pisou no calo dele, fez alguma coisa contra ele. Nós somos chamados para amar os nossos inimigos, porque nós estamos em Cristo, e Cristo, ele é a expressão máxima. O Cristo na cruz é a expressão máxima do amor de Deus. Então, nada é impossível para nós no que diz respeito a amar uns aos outros, porque nós estamos em Cristo. E aí nós devemos medir a nossa vida. Eu lembro sempre do pastor Edvino, ele sempre falava assim: olha, o cartão, o cristão, ele não é medido pelo tanto de línguas estranhas que ele fala, ele não é medido, a espiritualidade dele não é medida pelo tanto de dons que ele tem. A espiritualidade do cristão é medida pelo quanto ele ama. É o amor. É o amor. E Jesus vai falar isso lá, resume a lei em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, isso não é difícil, não. É porque a nossa mentalidade às vezes ainda está carregada de alguma coisa da vida velha. Mas é isso que o apóstolo Paulo está chamando. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esqueça a vida velha, esqueça o velho homem. Agora nós estamos numa nova posição, nós somos colocados em Cristo, e em Cristo Deus nos deu, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais.
E o amor está incluso aí. Nós podemos amar uns aos outros. E precisamos amar uns aos outros. Porque o amor de uns pelos outros é fundamental para a unidade da igreja. E é quando o mundo vê a unidade da igreja que ele identifica a igreja como o corpo de Cristo. Se a igreja não estiver vivendo em unidade, se a igreja não estiver vivendo em comunhão, para o mundo ela passa a ser apenas como se fosse um clube, uma instituição qualquer. Mas quando ela vê a unidade na igreja, aí ela o mundo identifica a igreja como o corpo de Cristo, porque Cristo é amor, porque Cristo é amor. Então nós somos chamados para amar uns aos outros, e o apóstolo Paulo está elogiando a igreja pelo amor que crescia para com todos os santos. E por último, o apóstolo Paulo vai dizer também que por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Por causa da esperança que vos está preservada no céu. Irmãos, quando Jesus é a nossa esperança, a gente não se limita a abrir mão das coisas desta vida. Quando Jesus, a nossa esperança está em Jesus, e que Jesus é de fato a nossa esperança, a gente não fica preso, apegado às coisas desta vida, porque a gente sabe que tem algo que está sendo preservado nos céus para nós. Jesus, irmãos, Ele é a nossa esperança deve ser Cristo. E quando Cristo é de fato a nossa esperança, ela não se limita às coisas terrenas. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim: se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança vai além dessa vida. Por quê? Porque aquele em que nós estamos venceu a morte. Ele está vivo, assentado à destra de Deus. Ele reina sentado à destra do Pai. Ele é a nossa esperança. A nossa esperança não está que vai ter dias melhores aqui. A nossa esperança não está de que o amanhã vai ser melhor. A nossa esperança está no fato de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e vai nos levar para o reino celestial. Nossa esperança não depende das coisas terrenas. Por isso nós não devemos ficar afadigados, ansiosos, atribulados com as coisas terrenas. Às vezes nós, como cristãos, se uma coisa muda de lugar aqui na terra, aí a gente entra num desespero que muitas vezes o ímpio está consolando o cristão, está confortando o cristão. Não fica assim não. Irmãos, isso é a pior coisa que pode acontecer. A nossa esperança está no fato de que Cristo venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, e Ele é o nosso representante diante de Deus. Nesse tempo que a gente ouviu falar aí, né? Fulano não me representa, Beltrano não me representa. Cristo é o meu e o seu representante diante de Deus. Não é Paulo, não é Pedro que está lá, não. É Jesus, o Filho de Deus, que está nos representando diante de Deus. Por isso que quando Estevão está chegando os seus últimos momentos de vida, ele sendo apedrejado, o que é que ele vê? Ele diz que: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. É porque Jesus está como nosso representante diante de Deus que nós somos mais do que vencedores, meus irmãos. Não é porque Jesus foi glorificado, exaltado, glorificado, está diante de Deus, que nós somos mais do que vencedores, porque Cristo está lá por nós, pelo sacrifício, a obra que Ele fez em nosso favor. É aí que está a nossa esperança. E essa igreja de Colossenses não tinha perdido a esperança, ou não tinha mudado a sua esperança. A esperança daquela igreja continuava sendo Cristo. A sua esperança continua sendo Cristo?
Cristo continua sendo a esperança sua, porque o apóstolo Paulo, nessa carta aqui aos Colossenses, ele vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Irmãos, nós vamos para os céus, nós vamos um dia ao reino celestial, não porque aqui nós temos doutorado, não porque aqui nós, pela questão racial, não por nada disso. Nós vamos porque Jesus nos representa diante de Deus. Que coisa tremenda. Mantenha firme a sua esperança. Sim, com essas lutas, com essas adversidades, com esses rumores que você está ouvindo, a sua esperança está desfalecendo. Olhe para Cristo. Só Ele pode trazer renovada a sua esperança. Cristo pode acender a sua esperança e fazer com que você tenha paz, porque quando a gente tem esperança, a gente tem paz. E Cristo é a nossa esperança. Cristo em nós é a nossa esperança da glória. Em que está a sua esperança? A gente está vendo aí que tudo está passando, tudo passa, tudo está passando. Mas a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos passando, mas a esperança tem que continuar, porque a esperança não está em nós, a esperança está em Jesus, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que eras, o que é e o que há de vir. É Jesus, é Jesus. Então, é nele que você vai ter esperança. Para você ter esperança só em Jesus, porque as coisas aqui no mundo, de uma hora para outra elas mudam, elas alteram de uma hora para outra. Aquilo que você acha que é inabalável, pensar que não, você já está vendo tudo destruído, tudo em ruim. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que eras, o que és, o que há de vir. A Bíblia diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Eu fico olhando assim, quando você vai lá, que acha uma foto assim, 5 anos atrás, você olha assim e fala, e a coisa está pegando. Já não sou mais o mesmo. Se é 10 anos então, tem gente aí que de 10 anos para cá, hoje a cabeça era cabelo para todo canto, hoje não acho mais um fio. Porque nós vamos passando, tudo passa, mas há uma esperança preservada para nós no céu, imaculável, incorruptível, que nunca vai passar. É por isso que nós devemos que lutar, é por isso que nós devemos nos ansiar, e não pelas coisas desta vida. Então, meus irmãos, Cristo é a nossa esperança, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o apóstolo Paulo está aqui elogiando essa igreja, porque ela permanecia firme na fé, no amor, na esperança. E eu e você, daquele dia que nós aceitamos Jesus, como estamos hoje? Como estamos hoje? Nós permanecemos na fé, na esperança, no amor? Ou nós, nessa caminhada, achamos que estávamos um pouco mais sabidos e fomos abandonando os ensinamentos de Cristo, fomos pegando outras coisas, trazendo outras coisas para a nossa fé? Então, nessa noite, é uma oportunidade de purificarmos a nossa fé. Talvez você faz um exame aí e você fala, vixe, mas como está diferente do momento que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus declarando Ele como meu único suficiente Salvador. De lá para cá eu fui trazendo tanta coisinha. É o galinho de arruda. É a que fala que coloca de trás da porta, como é que é o nome? A ferradura.
E aí vai trazendo tanta coisa. Aí pensar que não, você olha assim e fala: será que eu ainda sou cristão? Será que eu ainda sou crente em Jesus? Porque tem tanta coisa aqui. E essas coisas elas vão te tirando da fé. Mas nessa noite a palavra do Senhor está nos trazendo para uma renovação na nossa fé, que Cristo é suficiente, Cristo é o bastante, Cristo basta, o sacrifício dele foi perfeito, não se repetiu porque foi perfeito. Na antiga aliança, os sacerdotes ofereciam o sacrifício de ano em ano, porque era imperfeito, mas Jesus ofereceu uma única vez, porque foi agradável a Deus, porque resolveu a nossa situação diante de Deus. Cristo basta na sua vida. Cristo basta na sua vida. Se tem mais alguma coisa aí, tira agora, joga fora, porque Cristo basta. Cristo é suficiente. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus e não precisa de acessório mais nenhum para a sua salvação, para uma vida que seja agradável a Deus. Deus nos colocou em Cristo, porque Cristo é suficiente para nos levar até o fim dessa jornada e nos levar ao reino celestial. Fique com Jesus. Fique com Jesus. Se tem mais alguma coisa aí na sua fé, lança fora agora. Agora é hora de você lançar fora, manter a fé, a esperança e o amor, porque você está em Jesus, vivendo essas virtudes da vida cristã, porque você está em Cristo. Se você acha que é difícil, é impossível, olhe que você está em Cristo, olhe para quem você está, e não para o que você vai fazer, porque se você olhar para quem você vai, em quem você está, em quem Deus te colocou, você vai ver que é possível você fazer muito mais do que você possa imaginar. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique de pé. Alguém aqui que quer nessa noite, talvez você ainda não teve um encontro com Jesus, e eu não estou falando de quem nunca veio à igreja, mas pessoas que podem estar vindo na igreja, mas que fez um exame, uma análise, e você entendeu que até hoje Cristo não era suficiente para você, mas que hoje você quer confessar: Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Cristo basta para mim. Em Cristo eu tenho tudo para viver como mais do que vencedor. Eu não preciso de acessório mais nenhum. Eu não preciso de pegar nada mais da fé de religiões que estão aí querendo fazer com que nós entremos nesse ecumenismo, nessa misturada da fé. Não, porque Jesus basta. Jesus basta. Alguém aqui nessa noite que quer declarar, fazer a sua confissão, dizendo: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Você